Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal 0 Minutos. Galera, vamos finalizar o nosso capítulo número 8, que ele fala sobre essa parte de área, volume. Então vimos 3 subtópicos desse capítulo. Vamos finalizar com o quarto e último subtópico desse capítulo. Então vem comigo nessa hora, vamos falar sobre volume do cilindro, que é um cálculo bem simples, que nós vamos deduzir para você. Na verdade, deduzir, vamos explicar para você e vamos logo passar para a parte 16. Então, vamos lá para a nossa vinheta, a gente continua aqui esse exercício e também esse assunto que é bacana na geometria. Vamos lá então. Bem, galera, já comentamos aqui, já coloquei para você a imagem aparecendo aí para você, onde você tem esse volume. Se você observar, você tem esse volume, você pode observar que ele tem uma base, tá? E essa base é aquela área do círculo. Então, qualquer figura geométrica que você precisar da área da base, tá? E essa área da base vai ser importante. E se você observar, essa área da base é a base do meu quê, professor? A base do meu círculo. Então, quando você faz o produto da área da base vezes a altura, você tem que observar que área é essa da base. Então, a área da base vai ser o nosso πr ao quadrado vezes a altura. Então, a partir de agora, quando você tiver essa unidade, a área da base vezes a altura, você está calculando mais ou menos que um volume. E volume, como nós já falamos para você no terceiro subtópico desse capítulo, é quando você tem figuras tridimensionais. Então, nesse caso, quando você tem figura tridimensional, você tem nada mais ou menos do que volume, tá certo? Então, apenas isso para você entender sobre o volume do cilindro, tá? Então, qualquer volume de um cilindro, onde você tem essa geometria, tá? Você calcula pelo volume, vai ser o π ao quadrado vezes a altura. Esse π é aquele do 3,14, tá bom? Então, sem mais, sem menos, vamos para o nosso exercício, começando nossa brincadeira da página 100, página 100 já, página 49, e somente essa página que ela traz o exercício com 4 exercícios legal para a gente fazer, ó. Então vamos começar da nossa questão número 4. Então a questão número 4, ele mostra para a gente aqui a seguinte ideia. Ele forneceu para a gente o π, pede para a gente usar na letra B. Então ele deu para você aí um cilindro, e eu vou calcular, professor, a área do cilindro, que é o πr ao quadrado vezes a altura, ok? Esse π é o 3,14, que nós vamos colocar aqui, ó. Então, 3,14 vezes o raio. O raio é 2. Então, 2 ao quadrado vezes a altura. Isso aqui vai me dar 5 a altura. Então, o volume vai ser 2 ao quadrado é 4. Então, fica 3,14 vezes 4 vezes 5 vai me dar 20. Esse volume aí final vai ser... vamos fazer aqui 3,14 vezes 20. Vou pegar, abaixar logo esse zero. E vamos multiplicar somente o 3,14 com o nosso 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Ok? 2 caras para a esquerda, então está aqui o nosso volume. Então, 62,80 ou 0,8 dá no mesmo, centímetros cúbicos. Então, está aí a nossa letra A. Feita com calma, só para a gente testar a nossa fórmula, ok? Beleza, galera? Então, galera, vamos lá. Letra B aqui na nossa ideia, aqui da nossa questão, é o seguinte. Nesse momento, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos lá, então. Nesse caso, se você observar, você tem a figura, você tem a metade de um cilindro, né? Só que o cilindro está deitado. Se você observar, você tem a fórmula, que é πr ao quadrado, só que isso aqui vai ser dividido por 2, porque você só tem a metade desse cilindro. Aí você fica atento, ó. Quem vai ser quem aqui na nossa ideia? Então, se você observar, o π continua sendo 3,14. Quem é o raio, professor? O raio, ele é o diâmetro, ele é a base. Então, se ele tem essa base, aí você está vendo aí no teu livro, é 11, metade dele é 5,5, que é o nossa metade, só que isso é elevado ao quadrado. E a altura
Se você observar, vai ser o nosso 5. Só que tudo isso aqui, o que, professor? Elevado dividido por 2, tá? Então, vamos lá efetuar esse cálculo aqui. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Vamos lá. Então, 3,14, não vou mexer ainda, vou pegar o 5,5 vezes ele mesmo, 5,5. Opa. 5,5. Isso vai me dar 30, vamos colocar aqui, tá? O número vai ser 30,25 vezes 5 vezes 3,14. Tudo isso dividido por 2. Ok? Ok, né? Aí, vezes 3,14. Ok? Aí, vezes 5. Então, o final vai me dar 479,92. 474, desculpa. 474,92. Só que isso aqui tem que ser dividido por 2, galera, ok? Esse volume aqui vai ser a metade dele, vai ser dividido por 2. 237,46. 237,46. 237,46. Unidade, centímetros. Centímetros cúbicos, ok? Tranquilo, né? Então, questão legal. Questão mostra aí realmente a dedução da fórmula, a aplicação da fórmula, perdão. Vamos lá para a questão 21. Então, galera, olha só. A questão aí 21, ele mostra para você o seguinte. Ele mostra um tronco, né? Ele quer saber quanto é que vale o volume desse tronco. De novo, ó, diretaço a questão. Vamos pegar o volume. Aí deu pra gente o raio, que ele falou que é 0,56, toda elevado ao quadrado, vezes o π, que é 3,14, vezes a altura que ele falou, é 3,2, tá? Para que o cilindro está inteiro, então não tem essa divisão por 2, como foi na questão anterior. Então vamos fazer essa divisão, vamos fazer essa multiplicação diretaço, né? Então você tem 0,56 vezes 0,56 vezes 3, ok? Aí vezes 3,14. Também sumindo ali, galera. Vamos de novo, ó, 0,56 vezes ele mesmo vezes 3,14 e multiplicando isso aqui por 3,2, né? Vezes 3,2. Então tá aí nossa resposta, 3,151. Então o volume aqui final vai ser 3,150. Questão diretaça, né? Questão 20 e 21 só para a gente realmente atestar a fórmula, tá bom? Ok? Vamos lá então para questão 22. Vamos lá, galera. Questão 22. Questão 22, ele pede para você que... vamos lá a questão. Um tanque em formato cilíndrico tem volume de... Tá, eu dei o volume para a gente, ó. Volume igual a 3,768 metros cúbicos. E sabendo que essa altura, deu para a gente a altura, que é de 12 metros. Ok? Ele pede para a gente... Ele quer saber o raio, né? Aí o raio, desculpa. E a gente usa lá o π, que é o 3,14. Então, aqui é diretaço, galera. Vamos jogar a fórmula aqui ao lado. E finaliza a questão. Volume é πr ao quadrado vezes a altura. Então, ele quer esse R aqui, né? Então, cuidado aí no nosso contexto da questão. Vamos lá. Volume ele deu, que é 3.768. O π ele deu para a gente que é o 3,14. Ele quer o raio ao quadrado vezes a altura que ele falou que é 12. Beleza. Então, toda essa galera aqui que está multiplicando com raio ao quadrado, vai passar tudo dividindo para debaixo do volume. Então, fica assim, ó. Raio ao quadrado vai ser igual. Aqui, por enquanto, não vou mexer, né?
3.768 e vou passar somente o π, que é o 3,14, e a altura, que é 12. Então, a partir daqui dessa divisão, ao final, vou extrair a raiz quadrada, devido ao raio, que tem a potência 2, e a gente finaliza a questão. Vamos lá, então, novamente, a calculadora para a gente ganhar esse tempinho, galera. Tá? Por isso que a gente está usando aqui para a gente ser bem rápido. Então, vou pegar o 3,14, e vou multiplicar pela altura, que é 12. Isso vai me dar 37,68. 37,68. Vai dar um mesmo. Isso está certo mesmo? Acho que. Vamos lá. Isso, 37,68. 37,68. Olha que legal, ó. 37,68. O mesmo número de cima em relação ao número de baixo, ó. Até isso que eu vou fazer diretaço, ó. Sem usar calculadora. Então, R ao quadrado, ó. Como eu tenho duas casas decimais, vou acrescentar 2 zeros em cima, ó. Olha que legal. 3768. Acrescento os 2 zeros, que é das duas casas decimais. Dividido. Aí vira um número normal, sem a vírgula. Então, 3768. Olha aqui, ó. Esse dividido por esse, como eles são iguais, é 1. E repete 2 zeros, ó. Isso que é legal da conta. Então, o nosso... Deixa eu ver o que é que a gente total. Essa aqui, né? Para ficar colorido. Então, R ao quadrado vai ser igual. Então, aqui vai dar 1. Aí repete 2 zeros, ó. Aí extrai a raiz quadrada do nosso raio. Então, o valor final vai ser 100. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 metros é o volume desse tanque. Perdão, o raio desse tanque aí em formato cilíndrico. Então, questão legal, né? Que agora, nas outras questões nós achávamos o volume, agora fornecer para você achar o raio. Vamos para a questão 23. Vamos lá, galera. Aqui na questão 23, ele fala para a gente que você tem um cano. Então, você tem a parte, você tem um cano de dentro, a parte interna é revestimento, e você tem um revestimento de fora. Então, nesse caso, são dois canos que você tem dentro do próprio cilindro. Ou seja, eu tenho 2 cilindros formando o cano. Então, ele deu para a gente o raio de cada um deles. O raio de fora, que é o raio externo. Ele falou para ir... na verdade, não é o raio. Ele deu para a gente o diâmetro. Diâmetro de fora. Diâmetro de fora que é 2,5. Claro que a metade disso vai ser o raio. Então, esse raio externo é a metade, né? Então, vai ficar 2,5 metade, 1,25 centímetros. Ok? Eu tenho o raio, eu tenho o diâmetro interno, que ele falou pra gente que é 1,9. Tira a metade, 0,95. Então, raio interno vai ser a metade, que é 0,95 centímetros. Como ele quer saber o volume do cano em geral, que forma um cano, então eu tenho que fazer a subtração dos raios. Então, se eu jogar na fórmula, eu tenho o seguinte, ó. Volume do cano vai ser o quê, professor? Vai ser a altura mesmo, que é 50. Então, vou colocar assim, ó, 50 versus o π, por enquanto não vou mexer no π, vou fazer a diferença entre os raios agora, mas todos eles elevado ao quadrado, ó, 125 ao quadrado, né? Menos o 0,95 também elevado ao quadrado, tá? Beleza? Então, colocando direto aqui para a gente aplicar a fórmula. Então, vamos fazer essa diferença aqui, galera, tá bom? Então, vamos lá, galera. Volume do cilindro, para a gente calcular, perdão, volume do cano, né? Então, vou repetir aqui, 50 vezes o P. O P eu vou colocar no final, T,14, tá bom? É comum para os dois, que a altura, tanto de fora, tanto de dentro, é a mesma. Então, você efetuou esse cálculo, 1,25, isso vai me dar 1, já anotei aqui, né? 1,5625. Menos, se eu pegar ele, elevar 0,95 ao quadrado, isso vai me dar 0,95.
25. E vamos operar essa subtração aqui, ó. 50 e vamos fazer aqui essa conta agora assim, ó. Vamos fazer essa diferença aqui agora, ó. Até fiz aqui, né? Mas só para a gente acoplar, que estava fazendo o cálculo aqui antes a gente começar a resolver a questão, né? Vamos lá. Vou colocar aqui ao lado, né? Então fica 1,56 menos 0,9025. Isso vai me dar 0,66. Ok? Vamos lá multiplicar logo pelo 50 vezes 50 vezes 3,14. Resposta 103,62. 103. Só aqui, né? Isso aqui me deu. Vou botar logo direto aqui, né? Vai me dar 3,14, né? 3,14 vezes 0,66. Essa diferença dentro do parênteses. Então, fazer essa multiplicação final, você vai ter o 103,62 centímetros cúbicos. Ok? Então, questão legal, porque ele mostra para você agora um pouquinho diferente das questões que nós já fizemos aí, tá bom? Vamos lá para a nossa última questão desse capítulo e desse subtópico de cálculo de volume de cilindro, tá bom? Beleza. Tá, galera, voltamos aqui, já coloquei o desenho da questão 24, mais ou menos parecido. Aqui na questão 24 não tem esse alongamento. Foi o que eu fiz, eu já alonguei para você entender o que é que nós vamos fazer. Então, se você observar o seguinte, ó, aqui não tem essa parte, tá? Certo? Então, primeiramente, nós vamos desfragmentar a figura. Então, estou pintando aqui de verde para você observar. Então, vamos calcular primeiramente a área desse retângulo, ok? Beleza? E depois, nós vamos pegar a área desse semicírculo aqui, ó. Pessoal, isso não vai fazer diferença, não. Se você observar, estou fazendo o quê? Eu estou juntando essas duas figuras. Repara que não tem uma figura dentro de outra, tá? Então, essa é a ideia da nossa proposta aí, de acordo com o desenho aí que é proposto, tá bom? Então, já coloquei aqui, ó. Se aqui embaixo vale 3, aqui vale 3, aqui tenho mais o que, professor? Tenho mais 4, ó. Que é o raio, é 2 com mais 2, forma um diâmetro que vai me dar 4, ó. Então, se eu somar todos os pedaços aqui, vale 7. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vale 7. Beleza? Vale 7. Ok? Ok, né? Então, galera, voltamos aqui. Fizemos uma outra forma de desenho para a gente entender essa questão. A gente finalizar a nossa página 49. Então, eu fiz o desenho no formato em 3D, como ele mostra aí para você aí no seu desenho, tá? Então, foi o que eu fiz. Eu estendi o desenho, então ele deu para você um bloco retangular, é isso? Então, deu para você as dimensões. Ele falou que a altura vai ser de 2 metros da figura tridimensional. Então, você tem os dados 3, 3. Aqui que é legal, porque aqui ele deu para a gente um raio. Então, esse raio aqui ele falou, e pelo desenho vale 2. Então, se você estender, ele vale 4, ó. Consegue observar? Então, que vale 4, fechando a figura. Então, esse é o desenho. Aí você colocou aqui um semicírculo na figura, de altura 2. Então, semicírculo, perdão, na verdade, um cilindro, né? Com base de semicírculo. Então, aqui ficou legal o desenho, para a gente entender a interpretação dele. Estou apagando aqui de vermelho para não atrapalhar a nossa ideia. Então, o que eu vou fazer primeiramente, professor? Como ele quer o volume, e esse volume dessa figura, eu vou pintar aqui para você entender o que nós vamos fazer. Primeiramente, nós vamos calcular a área dessa base aqui, ó. Então, a área dessa base, mais essa área do semicilindro, no caso,
Aí forma o volume total. Vou até pintar de vermelho, de outra cor, para você ver aqui com calma. Ó. Tudo isso daqui forma a figura. Aí se você observar. Então basta saber a área dessa base. Tanto dessa parte de verde e do semicírculo, ou cilindro que forma o semicírculo a sua base. Então a gente consegue deduzir o volume total. Então, o volume total dessa figura, deixa eu apagar aqui para não ficar pronto. Isso é isso que eu quero. Então esse volume aqui vai ser, ó, atenção. Volume vai ser a área da base. Só que são duas bases que eu tenho. Que é essa base aqui, se você observar, é essa parte aqui, ó, que ele falou pra gente que é altura 2. Aqui seria 7. Por que 7, professor? Porque aqui é 3. Nesse pedacinho aqui, ó. Mais 4 do diâmetro, que forma 4. Então aqui vai dar 7. Então se eu pegar essa altura, essa base. Aí 7 vezes 2. Que é essa base que nós mostramos para você, né? Que seria o comprimento, que seria a profundidade vezes a altura. Ok? Aí mais quem, professor? O semicírculo, que é a base, seria o rádio, né? Então fica πr ao quadrado, só que isso aqui dividido por 2. Tudo isso vezes a altura, que é 2, ó. Se você observar aí com calma. Beleza? Vamos ver o que mais. Então, sabendo isso, vamos calcular aí o nosso volume, ó. Aqui 7 vezes 2 vai dar 14. Aqui, se você pegar o π, que vale 3,14. O rádio, que é 2, só que 2 elevado ao quadrado. Dividido por 2. Aqui vai dar 4, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, aqui vai ser 2 aqui em cima. Vezes a altura, que é 2. Que é do cilindro. Todo o volume do bloco. Junto com o cilindro. Então, fica 14 mais 3,14 vezes 2, aqui vai me dar 6,28. Vezes 2. Então, volume, se você somar, aqui vai me dar 20,28 multiplicado por 2. Isso aqui vai me dar 40,56 para unidade de centímetros, né? Centímetros. Nesse caso, como é 3 dimensões, ficou legal essa questão, né? E você precisou que decompor a figura e trabalhar somente com essa lateral aqui, ó. Que vai ser essa área da base geral, toda ela, tá bom? Então, galera, a gente finaliza aí o nosso capítulo número 8, né? Feito todo ele para você. Então, veja com calma esse subtópico que ele fala sobre área e volume. Trabalhamos 4 subtópicos. Primeiro de cálculo de área, a área do cilindro, a área do círculo. Depois fizemos a proposta do cálculo pegando algumas áreas conhecidas: trapézio, quadrilátero, triângulo, a área do círculo. E os 2 últimos subtópicos falando sobre volume. Um falando sobre relacionando volume e capacidade, e o outro calculando o volume do cilindro, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, fica com Deus. Finalizamos o capítulo número 8. Fica na paz, até a próxima. Tchau, tchau.